Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é o seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa palavra, embora curta, ela traz alguns conceitos difíceis, Senhor. Então, por favor, nessa noite eu te imploro, eu te rogo, que o Senhor me capacite a compartilhar a Tua palavra, e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa prender a atenção dos irmãos, abrindo o nosso coração para o ensino que o Senhor tem para dar a esta igreja nesta noite. Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Pois bem, aqui nós ainda estamos na terça-feira que antecede a sexta-feira que Jesus é crucificado. Então é chamada aqui ainda a Semana da Paixão, a semana que antecede a morte de Jesus. E essa terça-feira, Jesus passou o dia inteiro praticamente ensinando no templo, e ele teve várias discussões com fariseus, saduceus, herodianos, que o tempo todo perguntavam alguma coisa para Jesus. Primeiro perguntaram para ele: em nome de quem você faz essas coisas? Aí Jesus diz: bom, me responda se o batismo de João Batista era do céu ou da terra. E eles não responderam, então Jesus também disse: então também não vou te responder. Outra ocasião, ainda nesse dia, os fariseus e os herodianos perguntaram se era lícito pagar imposto a César. E Jesus disse: de quem que é essa moedinha? De quem é a inscrição que está nela? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Foi um outro embate. Depois os saduceus perguntaram: olha, uma mulher, ela teve um marido, o marido dela morreu sem deixar filho, depois ela foi e casou com o irmão também morreu, e depois casou com o terceiro irmão também morreu sem deixar filhos, morreu todo mundo, foi para o céu. De quem que vai ser? Ela vai ser esposa de qual dos 7? Aí Jesus responde: olha, vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus, senão vocês nem me faziam uma pergunta dessa. E todas as vezes que Jesus ele era confrontado, ele dava uma resposta que calava a boca dos seus oponentes. Nesse momento, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Jesus, ele toma a iniciativa do debate. Pela primeira vez é Jesus que pergunta em primeiro lugar. No texto paralelo de Mateus 22, 41 e 42, diz que Jesus perguntou diretamente para os fariseus de quem que o Cristo, o Messias, era filho. De quem é filho o Messias? Ele é filho de quem? E os fariseus responderam: é filho de Davi. Pois bem, então, nesse texto de Marcos, que relata o mesmo evento, Jesus assume essa resposta que já havia sido dada pelos fariseus, e ele faz o seguinte questionamento: olha, vocês dizem que o Cristo, o Messias, ele é filho de Davi. Ok. E de fato, no Antigo Testamento, Jesus, ou melhor, o Messias, porque aqui eles não acreditam que Jesus é o Messias, o Messias realmente ele é retratado como descendente de Davi. Como algumas pessoas estão anotando, eu passo até algumas referências. Salmo 78, versículos 68 a 72, Salmo 89, você pode ler inteiro, Amós capítulo 9, versículo 11, Miqueias capítulo 5, versículo 2, inúmeras passagens diz que realmente Jesus, ou melhor, o Messias, era descendente de Davi. Pois bem, por isso chamado filho de Davi. Então os fariseus, eles disseram corretamente: ele é filho de Davi. Mas aí Jesus vira a mesa.
ele fala assim, ele menciona o Salmo 110, que é esse trecho aqui do versículo 36, ele diz assim: o próprio Davi, pelo Espírito Santo, ou inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor, disse o meu Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, Adonai. São palavras hebraicas diferentes. Disse o meu Senhor, disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Esse segundo Senhor é o Messias. Jesus assume como sendo o Messias. E disse, continua: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. E ele pergunta: como pode o Messias ser filho de Davi, se o próprio Davi chama o Messias de Senhor? Essa é a pergunta. E aí os caras não sabem o que responder, porque até então eles entendem assim: o Messias é filho de Davi, e ponto final. Mas quando Jesus pergunta: mas como pode ser filho de Davi, se o próprio Davi chama ele de Senhor? E eles não têm o que responder, e o texto termina dizendo que a multidão ficava maravilhada com isso aí, via Jesus dando fora dos caras, e o pessoal vibrava e adorava ouvir Jesus falar, gostava de ouvir Jesus pregar. Pois bem, algumas lições que a gente pode aprender com um texto como esse aqui. E aí, algumas lições um pouquinho difíceis, mas com a ajuda de Deus, eu acho que a gente consegue extrair alguma lição daqui. Jesus, ele sabe explorar a fraqueza da ideologia dos seus adversários. Jesus, ele sabe explorar a fraqueza do argumento dos seus inimigos. Assim também, nós devemos aprender a explorar a fraqueza do argumento dos nossos adversários, porque às vezes acontece isso. Como que Jesus faz isso? Veja, os judeus, eles entendiam que o Messias, eles não acreditam que Jesus é o Messias, ok? Eles não acreditam. Então é sempre falado do Messias em terceira pessoa, como se fosse um outro. Eles entendiam corretamente que o Messias é descendente de Davi. Veja, na mentalidade do Oriente, a importância de alguém não está no fato deste alguém ser alguma coisa em si próprio, mas está no fato dele ser descendente de alguém importante. Vou repetir. É como se, por exemplo, a minha importância não fosse pelo fato de eu ser quem eu sou, mas pelo fato de eu ser descendente do meu bisavô. Meu bisavô que era importante. Então, na cabeça deles, o Messias ele é importante porque ele é descendente de Davi. Por isso que eles dizem que que o Messias é filho de Davi. Por exemplo, Maomé, o profeta do Islã. Existem uma corrente muito grande dentro do Islã, que entende que o líder de toda a comunidade muçulmana tem que ser um descendente de Maomé. Mas não é porque ele em si é importante, mas é pelo fato dele ser descendente de Maomé. Deu para captar? A importância está no primeiro, no mais velho. É como quando a gente fez o DIP aqui, a gente viu que aqueles ditadores da Coreia do Norte, hoje tem um que é neto do fundador da Coreia do Norte. Então a importância dele está extraída pelo fato dele ser neto do primeiro ditador. Tanto é que eles dizem que o ditador nasceu num dia especial, parou de chover, o céu abriu, os pássaros cantaram. Então toda uma mitologia em torno do nome do primeiro. Então eles entendem assim: o Messias é importante porque ele é filho de Davi. E por ser filho de Davi,
ele vai restaurar o reino de Davi, a prosperidade de Davi. Ele vai expulsar os romanos, vai matar os inimigos e vai libertar Israel. Israel vai ser próspera como foi no tempo de Davi. Era isso que eles pensavam. E Jesus inverte. Aí Jesus explora a fraqueza do argumento, porque ele fala assim: mas se o Messias é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor? E estava na Bíblia, isso era o Salmo 110. E os caras não souberam responder. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos responder. Davi chama o Messias de Senhor, porque o Messias é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o Messias se fez carne e habitou entre nós. Porque o Messias, ele viveu uma vida santa, expulsou demônios, curou pessoas, ensinou o caminho da justiça. E porque o Messias deu a sua vida para nos salvar. E porque o Messias no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que o Messias é Senhor de Davi, é Senhor da igreja e é Senhor de todos nós. Então, e era isso que os fariseus não sabiam responder. Ou seja, Jesus ele sabe explorar a fraqueza do pensamento do seu adversário. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma vez fui almoçar, eu e mais 2 amigos. Eu, um outro amigo cristão e o outro amigo de uma religião kármica. O que é uma religião kármica? A religião kármica é uma religião que acredita na reencarnação. E que se você sofre nessa vida, é porque você está pagando por alguma coisa que você fez de errado numa vida passada. Então você foi um cara muito ruim lá no século XVIII, XIX, você nasce de novo e nasce para sofrer aqui. Ninguém pode te ajudar, porque você tem que sofrer para ficar ali com o seu karma equilibrado. Mais ou menos essa é a ideia. São as religiões reencarnacionistas. E as pessoas dessas religiões, geralmente elas aceitam que Jesus é um cara bacana. Jesus é um espírito de luz. Jesus foi a alma mais pura que pisou na face da terra. Jesus foi um mestre. Todo mundo ama Jesus. Todo mundo fala que Jesus foi ótimo, maravilhoso. Pois bem, nós estávamos nesse almoço e esse colega tinha acabado de expressar essa ideia de karma. Esse colega é de uma religião kármica, reencarnacionista. Aí o meu amigo cristão, que nem evangélico é, católico romano, ele perguntou assim: vem cá, você não disse que Jesus é uma alma de luz, muito pura, que nunca fez o mal? Sim, mas me explica, se Jesus nunca fez o mal, como é que ele pode ter sofrido tanto na cruz? Como é que ele pode ter apanhado tanto? Como é que ele pode ter levado tantas chicotadas? Como é que ele pode ser pregado no madeiro se ele era uma alma pura e ele nunca tinha feito nada de errado? Essa pergunta desconcertou o colega da outra religião. Ele não soube responder. E essa pergunta fez com que ele pensasse melhor a respeito de suas crenças. Vocês entenderam o que aconteceu? Entenderam o que aconteceu? Há necessidade, irmãos, de você saber explorar a fraqueza do argumento do seu adversário. Quando eu digo adversário, não estou falando seu inimigo, mas de alguém que eventualmente pode ser inimigo também, mas que muitas vezes pode pensar diferente de você. Isso é importante demais para profissões como a advocacia, por exemplo, para um debate público, mas para a apologética, que é a defesa da fé cristã. Você pode ver que até agora Jesus ele só reagiu por provocação. Isso é chamado de apologética de defesa. Agora foi Jesus que partiu para o ataque. Se chama apologética de ataque. Então, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, que Deus dê sabedoria a cada um de nós, para que nós não apenas saibamos responder bem àqueles que tiram nossas dúvidas, mas que nós também possamos ter sabedoria
para explorar o argumento alheio e levar as pessoas a fazerem uma profunda reflexão a respeito da sua própria fé, não para vencermos um debate, mas para levarmos as pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dê essa sabedoria a cada um de nós. Isso só é possível com muito estudo, muita leitura da palavra e muita consagração. É um dom de Deus isso, irmãos. Que o Senhor levante pessoas assim no nosso meio, porque a igreja precisa de mestres assim, em nome de Jesus. Que você seja essa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por favor. Pois bem, segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus, Ele é o grande assunto do Antigo Testamento. Jesus é o grande assunto do Antigo Testamento. Porque quando os judeus eles olhavam para o Messias, eles tinham uma esperança de uma restauração do reino judaico de Israel. Até hoje, quando um judeu olha para o Antigo Testamento, ele tem, de diversas formas diferentes, porque os judeus também têm visões diferentes, mas eles têm uma esperança de que o reino de Davi vai ser restaurado, é uma esperança nacionalista. Com base nessa ideologia que também existe no meio evangélico, muitos desses grupos usam poderosas igrejas evangélicas nos Estados Unidos e agora também no Brasil, quando você vê aquelas igrejas que têm uma bandeira de Israel, associado a uma ideologia chamada sionismo, no sentido de que você tem que apoiar aquele governo que está hoje em Israel, ainda que bombardeie os palestinos, ainda, não estou dizendo que os palestinos são santos, nada disso, mas eles capturam ideologicamente parte da igreja evangélica para apoiar aquele governo, para mandar dinheiro para aquele governo, porque eles entendem que fazendo isso eles estão obedecendo a Bíblia. E aí muitos evangélicos, poderosas igrejas evangélicas caem nisso. Então você dá uma procurada lá no Google, você pesquisa a respeito desse assunto, que muita gente apoia esse governo. Eu não estou falando nem para você apoiar ou deixar de apoiar, eu estou dizendo que independentemente do que você pense, não é das escrituras sagradas que nós devemos atribuir essa razão. Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos para conhecer Jesus. Porque Jesus é o principal assunto do Antigo Testamento para a gente. Nós não vamos para o Antigo Testamento para restaurar uma espécie de nacionalismo judaico, mas nós vamos para o Antigo Testamento para conhecer Jesus, porque Jesus é o Senhor de Davi, Ele é o meu, o seu Senhor também. Nós vamos para conhecer Jesus. Então quando você vai, por exemplo, e você lê lá na lei a respeito da Páscoa, em que era sacrificado um animal para o perdão dos pecados, quando você vai para a Páscoa judaica, você se lembra da crucificação de Cristo. Jesus aponta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu não sacrifico mais animais, porque Jesus já foi sacrificado, e o sangue de animais não pode perdoar pecados, mas somente o sangue de um justo, Jesus. Então quando eu olho para a Páscoa, eu lembro de Jesus crucificado. Quando eu olho para primícias, que era quando nasciam os primeiros frutos e eram entregues em oferta, nós nos lembramos da ressurreição de Jesus Cristo. Porque assim como a vida se renovava na festa de primícias, a vida se renova na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, do qual Ele inclui todos nessa ressurreição, todos aqueles que têm seu nome, ressuscitarão com Ele um dia. Quando a gente olha, por exemplo, para a festa de Pentecoste, nós nos lembramos do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Por isso que costumou se chamar de pentecostais aqueles que acreditam nos dons do Espírito Santo para os tempos de hoje. Não é, eu não vou celebrar de novo a festa de Pentecostes como um judeu, mas eu vou me lembrar do derramamento do Espírito Santo. Quando eu vejo, por exemplo, a festa das trombetas em Israel, eu vou me lembrar que um dia as trombetas soarão e as almas dos justos, as pessoas que creram em Cristo serão arrebatadas, e os justos que foram mortos serão ressuscitados para subir e viver com Cristo para o céu, para os tempos eternos, amém? É isso? Então eu lembro disso. Quando eu vejo, por exemplo, para a festa
festa dos tabernáculos, que era comemorada em Israel, eu vou me lembrar que eu tenho uma morada eterna com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu vou para o Antigo Testamento, é como uma sombra, é como uma flecha que aponta para Jesus. Então você tem que ler o Antigo Testamento à luz de Jesus. Por isso que não faz sentido resgatar vestes judaicas. O sábado judaico aponta para Jesus. Jesus é o nosso descanso. A circuncisão judaica aponta para Jesus, porque é a nossa eterna aliança em seu sangue, quando a gente levanta o cálice aqui. O sacrifício de animais aponta para Jesus. Então eu não posso, se eu restaurar as coisas do Antigo Testamento, eu esvazio o significado de Cristo para a minha vida. Por isso que não faz sentido eu me vestir como um judeu. Não faz sentido eu pôr uma bandeira de Israel aqui. A não ser que eu ponha a bandeira de Israel junto com outras. Por isso que não faz sentido eu querer que as pessoas guardem o sábado, porque Jesus ressuscita no domingo. Não faz sentido eu querer que as pessoas voltem a se circuncidar novamente, porque essas eram todas sombras daquilo que estava por vir. Por isso que não faz sentido eu construir um grande templo e falar: esse aqui é o templo sagrado. O templo sagrado não é mais parede. O templo sagrado são pessoas, pelas quais Jesus morreu e ressuscitou. Isso aqui é só um lugar de culto. A gente tira as cadeiras aqui, joga a bola aqui dentro e está tudo certo. A gente brinca com as crianças aqui, se for necessário. Porque a igreja não é mais uma maquete do templo de Salomão. O templo de Salomão acabou, a gente tinha sacrifício lá, hoje não precisa mais sacrifício. Porque Jesus é o nosso cordeiro pascal, meus irmãos. Então vá sempre para o Antigo Testamento procurando Jesus e não se deixe enganar. Para quem restaura essas coisas e uma série de sacrifícios e votos e não sei o que, baseado em coisas que já passaram, e eles perdem Jesus. Eles perdem Jesus. Está fazendo que nem tudo quanto se criticou no catolicismo romano, que os caras subiam ajoelhados as escadas e não sei o que lá, e agora só que agora é tudo na base do cash, do pagamento, do toma lá da cá. Como foi dito aqui, não deixe isso acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quem faz isso com você está rico às suas custas, certo? Eu lembro sempre de um texto que Paulo diz que Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira, lá em Tessalonicenses, para que creiam na mentira. E eu fico vendo essas coisas, eu falo: pô, o cara está vendo que está sendo explorado, o cara está vendo que está servindo um ditador, o cara está vendo que a igreja não presta conta de droga nenhuma, que o cara tem dinheiro no exterior, que o cara não presta conta do que entrou e do que saiu da igreja, mas o cara está lá batendo palma para ele. Então acho que tem que sofrer mesmo. Acho que tem que, quem gosta desse jugo pesado, que fique, que sofra mesmo, até que Deus lhe abra os olhos e ele possa se libertar, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, terceiro lugar, isso aqui é muito importante, como tudo mais que foi dito até aqui. Ter uma apreensão parcial da verdade muitas vezes equivale a não ter verdade nenhuma. Vou repetir. Muitas vezes ter uma apreensão parcial da verdade equivale a não ter verdade nenhuma. Esses fariseus, eles aceitavam eles aceitavam que o Messias era descendente de Davi. E está tudo certo, era mesmo. Eles têm a razão aqui, eles não estão errados. Os fariseus, eles acreditavam na existência de anjos, de demônios, na ressurreição, coisa que os saduceus não acreditavam. Então os fariseus, eles acreditam em algumas coisas boas e verdadeiras, mas os fariseus não aceitavam que Jesus era o Messias. Aí eu pergunto para você, nesse caso, adiantava ele acreditar que o Messias era filho de Davi, mas não acreditar que Jesus era o Messias? Adiantava?
não adiantava, porque eles perderam o principal, que é Jesus. Então, muitas vezes, acreditar em um trecho da verdade não significa ter a verdade inteira. Acreditar numa parte daquilo que é verdadeiro não significa que se tenha a totalidade daquilo que é necessário. Por exemplo, existem muitas religiões, eu falo isso com o máximo respeito, sempre no sentido de impessoal, falando assim só de doutrina mesmo. Existem muitas religiões, conforme eu já disse aqui, que acreditam que Jesus é um espírito de luz, foi um homem bom, foi um grande mestre, que lutou pela verdade. Todas as religiões pensam isso de Jesus. Por exemplo, para o Espiritismo, Jesus foi um grande mestre de luz. Para o Islã, Jesus foi um grande profeta, talvez menor só do que Maomé. E é verdade, Jesus foi um grande mestre, e Jesus também foi um profeta, mas não é só isso. Segundo as Escrituras Sagradas, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é rei, ele é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, ressuscitou no terceiro dia, e que morreu na cruz para levar o meu e o seu pecado sobre ele, para que você possa, perdoado dos seus pecados, herdar a vida eterna. A doutrina da reencarnação, embora tanto espíritas quanto budistas são excelentes pessoas, nós temos muitos amigos assim, budista e espírita, mas elas atacam o coração do Evangelho, porque eles não aceitam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles entendem que eles precisam reencarnar de novo para que possam pagar os pecados que fizeram numa outra vida. Então o cara nasce sofrendo sem saber que na outra vida ele foi um cara muito ruim, e agora ele precisa sofrer um pouco para compensar a maldade que ele fez. Ou seja, ele tira a necessidade da cruz, do Calvário. Então, se você me perguntar, uma pessoa de uma religião reencarnacionista, ele é cristão? Ele pode até ser cristão nas atitudes de bondade, de justiça, mas ele não é cristão doutrinariamente, porque ele não crê que Jesus morreu na cruz por ele. E para nós cristãos isso é fundamental. Essa é a pedra angular do Evangelho. Aquele que não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, sobre ele permanecem os pecados que ele cometeu. É fundamental, é importante dizer isso, porque nós vivemos num tempo de tanto relativismo, que as pessoas acham que é tudo igual, fez o bem, está tudo certo, é tudo igual, é tudo irmão. De fato, somos irmãos, somos amigos, somos colegas, mas nós temos conceitos muito diferentes a respeito do Cristo. Você crê que Jesus foi só o mestre? Você está certo, ele foi o mestre, mas ele foi mais. Você crê que Jesus foi mestre e profeta? Você está certo, ele foi mestre e profeta, mas foi mais. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. E todo aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, luta contra os seus pecados o resto da sua vida, porque ele entra no processo de justificação e agora de santificação. Ele é justificado quando ele crê. Eu creio em Jesus, eu sou justificado dos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo, e agora eu vivo um processo de santificação. E uma pessoa que resiste ao Espírito Santo, dia após dia resiste ao Espírito Santo, uma hora talvez o Espírito Santo pare de insistir com essa pessoa, porque essa pessoa endurece no seu pecado, endurece no seu erro, endurece naquilo que não deve ser endurecido. O Espírito Santo para, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se uma pessoa se endurece no seu pecado ela ficará. Por isso que lá em Apocalipse Jesus diz: quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, continue se sujando ainda mais. No meio dos crentes,
Todo mundo acredita que Jesus é um grande curador. Ele é um grande curador, ele é um grande médico. Ele é bom. Ele é. Mas ele também é Senhor. Ele é aquele que disse: por que me chamais de Senhor e Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos chamei, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Muitos veem Jesus um grande revolucionário social. Ele veio para revolucionar. Jesus é do meu partido. É um grande revolucionário social. De fato ele é. Todo mundo quer Jesus jogando no time. Ele é um revolucionário social, sim. Ele disse que nós devemos ajudar os necessitados, os pobres, que nós devemos lutar pela justiça. Está tudo certo. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Salvador dos homens. Jesus quer a nossa santificação. Ele não quer apenas ser conhecido só como mestre, somente como revolucionário, somente como profeta, mas Ele é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, vamos nos esforçar, irmãos, em nome de Jesus. Façamos um pacto entre nós. Vamos ler os evangelhos e vamos tentar viver os evangelhos com toda a nossa força. Em nome de Jesus. Para de moleza. Para de ficar 1 hora, 2 horas vendo televisão, Netflix, seja lá o que for, esporte, série, o que for. Gaste o tempo da sua vida lendo a Escritura Sagrada, porque Jesus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Gasta tempo em oração, no exercício da santificação, na negação de si próprio, na caridade, no amor, no desenvolvimento dos seus dons espirituais. Ninguém pode dizer que ama o Senhor da igreja se não ama a igreja do Senhor. Ninguém pode dizer que ama Jesus se não ama a igreja que é o seu corpo. Pense nisso, porque o corpo de Cristo é Cristo na terra, e esse corpo é formado por todos aqueles que se reúnem em torno da palavra, da Santa Ceia, do batismo, em uma comunidade de amor e disciplina. Ninguém, você fala: eu amo Jesus, mas não vou para a igreja. Você não ama nada. Você não ama nada. Você não ama. Eu sou boa pessoa, eu cumpro meus deveres, eu pago minhas contas. Dane-se. Isso é coisa que qualquer pagão faz. Amar Jesus é se dedicar à santidade, à leitura da palavra, à oração, à comunidade, à igreja pelo qual Ele morreu e ressuscitou. Ame a Jesus, mas não ame só de palavra. Ame de atos também. Porque no final desse texto, e esse é o quarto ponto para encerrar, lá no versículo 37 diz: e a grande multidão o ouvia com prazer. A grande multidão o ouvia com prazer. Esse mesmo trecho, ouvia com prazer, é a mesma palavra usada para Herodes, que ouvia João Batista pregar e disse que ele o ouvia de boa mente, ouvia com prazer. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista. Ouvia com prazer, mas mandou matar João Batista. Essa mesma multidão que ouve Jesus Cristo e que ouvia com prazer, provavelmente muitos deles na sexta-feira estavam gritando: crucifica, 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 crucifica. Há um texto muito interessante, eu vou ler com os irmãos, ou para os irmãos, Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 33, foi um grande profeta do Antigo Testamento. No capítulo 33, nos versículos 31, diz que o povo de Israel gostava de ouvir Ezequiel, que ele era um pregador supimpa, maravilhoso. Veja, eu vou ler para os irmãos, Ezequiel 33, 31, nossa, eu não me lembrava desse texto. Estudando esse texto para preparar essa palavra, eu fiquei maravilhado. Como diz o Binho, hoje eu não vou pegar o Antônio como exemplo. Ele disse para não pegar ele mais como exemplo, para pegar a Silvia.
Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. 32. Eis, olha o que ele diz o profeta: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não põem por prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Eles ouviam Ezequiel e adoravam. Eu gosto de ouvir esse cara é bom, né? Prega bem, tem palavras de vida eterna. Cara, ó, comparado ele aqui a uma canção, como o Abner tocando, né? O Abner tocando violão, os irmãos, que delícia ouvir aí, dedilhar, maravilhoso, ótimo. Era assim a voz de Ezequiel. Mas ninguém deu atenção para Ezequiel. Ezequiel foi morto no exílio, e Israel continuou em cativeiro, Judá continuou em cativeiro. Assim também Jesus. Todo mundo gosta de ouvir um bom pregador do Evangelho. Fala bem, é eloquente, é bom, ensina coisas legais, mas só gostar de ouvir não adianta. Nós temos que pôr em prática, irmãos. Nós temos que pôr em prática e viver o Evangelho. Então, façamos uma aliança entre nós, irmãos. Vamos prestar atenção na palavra de Jesus e não vamos deixar que suas palavras caiam por terra, por favor. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, volte para o Evangelho. Não, mas eu frequento a igreja, eu escuto, eu ouço. Ok, talvez você tenha incorporado a religião cristã, evangélica, mas volte para as palavras de Jesus. E quando nós voltamos para as palavras de Jesus escritas no Evangelho, lá no Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, a gente vê como a gente está longe, viu? Na prática, como a gente está longe. Façamos um pacto entre nós, voltemos às palavras de Cristo no Evangelho, e que nós possamos viver para a glória dele, porque Jesus é o assunto da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor nos dê ânimo, te dê ânimo para seguir o Cristo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar na presença dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.